Quando você está trabalhando com elementos HTML, é muito comum você precisar de alguma coisa antes do conteúdo daquele elemento. Por exemplo, um botão, às vezes você quer colocar um joinha antes do botão, ou você quer colocar uma setinha num item do menu. E é muito comum você querer fazer isso no seu HTML. Uma maneira bem simples é você abrir o elemento, ir lá no conteúdo do elemento e, por exemplo, se você quiser colocar no finalzinho, você coloca no final, antes do fechamento da tag, você coloca aquele elemento. E também você pode colocar antes, se você quiser fazer alguma coisa. E aí, quem criou o CSS já pensou nessa possibilidade e falou, tá, então vamos criar um seletor que chama de pseudo-elemento, ou seja, um elemento que não existe na página, mas a gente vai incluir esse elemento com o CSS, e esses pseudo-elementos vão chamar before e after. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Por falar em aula, você sabe que isso é um curso de HTML gratuito, o link da playlist aqui no YouTube mesmo tá aí na descrição do vídeo. Então vão ser várias aulas, não é só essa aula que você tá vendo. Às vezes você vai ver um conteúdo continuando outro conteúdo, é porque você perdeu a aula anterior. Você pode acessar também na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, você vai ver que eu vou deixar o link para a aula anterior e para a aula posterior, caso tenha uma aula posterior. Então, bora lá para esse vídeo. Além também das pseudoclasses que a gente viu, algumas delas nas aulas anteriores, a gente também tem pseudoelementos. E pseudoelementos se comportam de maneira bem similar aos pseudoclasses, porém, nesse caso, vai parecer que você adicionou um elemento a mais na página para fazer o que você quer. Por exemplo, suponha aqui, ó, tem uma... vamos pensar assim, ó, suponha que eu tenha uma UL li, aqui no caso eu vou, sei lá, ter 322, no caso aqui não dá, né? Vou ter uma UL, pode ser uma UL normal aqui no caso, eu vou colocar vários lis aqui e eu tenho lá vários itens. O que eu posso fazer, por exemplo, é colocar um elemento ou depois ou antes aqui, no caso, utilizando um pseudo-elemento, no caso. Por exemplo, suponha que eu queira colocar depois do item aqui alguma coisa qualquer. Então, para eu fazer essa seleção, eu faço da seguinte maneira: UL, li, e aí eu quero colocar um pseudo-elemento after, beleza? Então, depois do elemento, eu quero colocar alguma coisa. Aí, sempre que eu utilizar um pseudo-elemento, eu vou colocar um content. O que eu quero que apareça ali, eu vou colocar um tracinho, só para você ver. Então, o que aconteceu? Pareceu que eu adicionei alguma coisa aqui, mas esse elemento aqui, esse tracinho, não está na página, tá? Então, ele não existe aqui na página. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um pseudo-elemento aqui dentro. Inclusive, você pode até observar, se a gente olhar aqui no Chrome, aqui, deixa eu tentar aumentar um pouquinho para você ver, tentar descer isso aqui. E aí você vai ver que a gente tem aqui, ó, after. Esse é o elemento que a gente adicionou, que é esse elemento aqui. E esse elemento vai ter um estilo próprio dele, vai ter tudo bonitinho que os outros elementos têm aqui, ó. Então, se eu colocar, por exemplo, naquele elemento que eu acabei de criar, eu posso colocar um background da cor que eu quiser, eu posso colocar todas as propriedades do CSS que eu quiser, ó. Colocar um background red, color branco, por exemplo. O que eu quiser fazer com ele, eu posso fazer. Display block, por exemplo. O que eu quiser. É um elemento novo. Eu posso colocar tanto after, que foi no caso, e eu posso colocar também before. Beleza? Uma coisa interessante também. Geralmente, as pseudoclasses a gente utiliza 2 pontos e com pseudoelementos a gente utiliza 2 pontos, tá? Mas funciona com um ponto também, pseudoelementos e pseudoclasses, beleza? Então, no caso aqui, você pode ver muita gente, até eu mesmo, usando pseudo-elementos também com um ponto que funciona normal. Acho que o navegador corrige isso pra gente. Mas na documentação vai estar aqui, pseudoclasses são com 2 pontos, um só, e pseudo-elementos são com 2 pontos, dessa maneira aqui. A gente pode até conferir isso aqui, né? Pseudo-elementos. Estão vendo aqui, ó, pseudo-elemento é aplicado estilo e tal. Não fala aqui, mas tá como exemplo aqui, ó, com dois pontos aqui. Beleza, então a gente tem mais alguns pseudo-elementos que são, por exemplo, eu posso ter aqui, esse aqui before. A única diferença de before e after é que o after é adicionado depois do elemento que você está selecionando, e quando a gente fala depois, parece que é depois do elemento, né? Mas aqui, no caso, eu estou selecionando o li, tá vendo?
Então não é que é depois do li, é dentro do li, mas depois do conteúdo. Aqui o before é antes do conteúdo, tá vendo? E o after vai vir depois do conteúdo aqui, que seria só esse texto item. Beleza? Isso aqui é muito utilizado. Você vai ver quanto isso aqui é utilizado quando a gente for criar alguma coisa. Porque às vezes a gente cria um elemento aí a gente fala, por exemplo, estou criando um menu, quero colocar uma setinha no menu, alguma coisa assim. Eu uso before, after para fazer alguma coisa que eu quiser. Beleza, além do before e after, a gente tem também, eu vou falar dos mais usados aqui, por exemplo, e depois você pode ver na documentação que tem bastante também. Então vou colocar um Loren aqui e eu posso falar, por exemplo, que a primeira letra aqui, ó, que foi o primeiro que a gente viu aqui, não, aqui tá first line, mas tem first letter também. Então eu quero que a primeira letra seja diferente ali naquele texto. Então P, dois pontos, first, no caso aqui são dois, né? First letter. E aí a primeira letra vai ter, por exemplo, font size enorme, por exemplo, 50 pixels. Então a primeira letra só, no caso aqui, vai ficar com font size maior do que os outros. Eu posso tentar colocar um display block nessa letra, no caso aqui, e aí colocar, por exemplo, um float left, e aí fica tipo uma revista, por exemplo. Posso colocar também uma margem aqui, no caso, aqui ó, a margem, lembra que a gente falou que no sentido horário aqui, a gente pode colocar topo, eu não quero nada, na direita uns 10 pixels, embaixo uns 10 pixels, e na esquerda aqui, no caso, nenhuma. Então, aqui seria topo, direita, embaixo e esquerda. E aí eu tenho essa letra aqui, ela fica bonitona, né, no caso, ó. Posso colocar até uns 150 pixels aqui, ó, e colocar mais texto ali, e fica como se fosse aquelas revistas que a gente vê, né? Vamos colocar first letter aqui, ó, bonitona, beleza? Deixa eu tirar o zoom para você ver, ó, que o meu texto tá bem pequeno ali. Deixa eu aumentar o texto do parágrafo, colocar um P aqui, font size de uns 24 pixels. Beleza, ó, aí fica assim mais ou menos aqui, a gente pode pôr mais textos ali. Aí, ó, agora sim. Beleza? Então, basicamente isso aqui que é um pseudo-elemento aqui, no caso da primeira letra aqui do parágrafo. A gente tem também first line, que é a primeira linha inteira. Só que agora, como eu mexi ali no meu parágrafo, vai ficar esquisito. Mas além da first letter, a gente tem também first line, que eu posso colocar um background red, só para você ver, ó, que é a primeira linha inteira aqui no caso. Ó. Vendo? Então, a primeira linha do parágrafo foi configurada. Esse outro aqui foi primeira letra. E eu tenho também, eu fiz uma seleção aqui, acabei lembrando. A gente tem também a seleção, né? Selection. Então, o que tiver selecionado vai ter esse estilo aqui. Suponha que eu queira que seja selecionado, tem a fonte de 50 pixels. Vai ficar esquisito, mas quando eu selecionar... Se eu conseguisse, né, no caso. Deixa eu tentar selecionar. Não dá aqui, no caso, para mudar a fonte, ó. Eu não consigo nem selecionar mais. Mas deixa eu colocar um background aqui, que fica melhor de você ver, ó. Background... o azul já é normal, vou colocar background black para ficar bem visível e color white. E aí o que acontece é o seguinte, o que eu seleciono fica com um fundo preto e a cor branca, no caso aqui, beleza? A gente tem mais pseudo-elementos aqui, ó, que seria before, after, que são os mais comuns. A gente tem Q, first line, first letter, que a gente viu, e seleção, tem spotted, backdrop, placeholder, interessante o placeholder. Esses outros aqui eu nem conheço, para te falar a verdade. Os únicos que eu conhecia foram os que eu te mostrei. Mas tem um aqui que também eu conheço, que é o placeholder. Então esse placeholder aqui, ele vai mexer com o placeholder que você estiver utilizando. Por exemplo, se eu tiver um input aqui, ó, do tipo text aqui, então eu tenho esse input, eu tenho que tirar esses dois aqui no caso. Na verdade os três pode ser. Se eu tiver um input, meu input tem um placeholder. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver, ó. Tem um placeholder aqui, ó. Ó lá. Esse placeholder aqui, você pode manipular ele a partir do seletor placeholder. Inclusive, você nem precisa passar um elemento, se você quiser. Você pode selecionar só o placeholder e falar que eu quero que ele tenha um font size diferente, só para você ver alguma coisa ali na tela. Vou colocar um font size de 50 pixels, tá vendo que o placeholder até sumiu ali, né? Vou colocar um color.
que é mais fácil de você ver, red. E aí a cor do placeholder fica vermelho. Não é bonito, mas é muito interessante para você manipular o formulário quando você estiver usando. Se você quiser ser específico, você pode pegar a classe do próprio input, classe ou o nome da tag, né, se você quiser, mas classe form field, por exemplo. Então aqui eu tenho uma classe de form field, eu só vou mexer nesse input aqui, nos outros não. Ó. Então vou tirar desse aqui, eu vou tirar a classe. Ó. Então, para eu mexer só naquele input, eu uso a classe com o pseudo-elemento, por exemplo. Aí o de cima fica de um jeito, de baixo de outro ali, beleza? Aí fica a seu critério como você vai fazer essa seleção aí.